Oi, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar para vocês, explicar para vocês como é que faz seleção de texto, tá? É uma coisa que vocês vão utilizar bastante no decorrer de todo o curso. Vamos lá, começar com uma seleção mais simples, né, que é a seleção de clicar e arrastar usando o botão esquerdo do mouse. Então ela é bem simples. Você escolhe o início, clica aqui no começo do início onde você quer a seleção, clica com o botão esquerdo e arrasta. Sai arrastando e para onde você quiser terminar. Vou parar aqui na palavra futuro. Pronto, criei a seleção de forma bem simples. Eu posso clicar e arrastar o mouse para baixo. Eu vou ter uma seleção um pouco maior para baixo. Se eu clicar dentro da seleção, eu perco a seleção. Eu volto de novo, vou fazer a seleção. Se eu clicar fora da seleção, eu também perco a seleção, tá? Nessa seleção simples, eu perco ela se eu clicar em algum ponto do meu texto. Tá? Eu posso também selecionar tanto para cima, tanto para baixo do texto, como também posso selecionar para cima. Tá? A seleção você pode fazer tanto para cima como para baixo. Basta clicar com o botão esquerdo e arrastar para onde você quiser. Tá? Você imagina onde é o começo, clica aqui no começo. Tá? Não solta e você vai escolhendo onde é que você quer e para onde você quiser. Tá? E assim cria a seleção. Tá? Agora, nessa sequência, eu vou falar para vocês uma forma de selecionar de uma maneira mais rápida. Tá? A gente pode selecionar somente uma palavra. Para selecionar somente uma palavra, basta você clicar 2 vezes seguida no botão esquerdo do mouse. Ele seleciona somente uma palavra. E assim você seleciona uma palavra de maneira bem rápida. Se clicar 2 vezes seguido, tá? Agora, se eu clicar 3 vezes seguidas, eu seleciono uma frase. Tá? Se eu clicar 3 vezes seguida, se eu clicar 2 vezes é uma palavra. 2 vezes seguida. 3 vezes seguida é uma frase. Daqui até esse ponto aqui, ele considera isso aqui como uma frase. Tá? Porque o ponto seguido de uma letra maiúscula é considerado final de frase. Isso quer dizer que eu estou dizendo para vocês que se eu colocar um C minúsculo, ele não considera esse ponto como final de frase. Então, se eu clicar 3 vezes seguida, ele não vai parar aqui no final da frase. Tá? 3 vezes seguida é para parar, para deixar selecionado só uma frase. Então, no final da frase, ele tem que parar. Né? Tá? Um outro ponto que define final de frase é a exclamação. Tá? Com exclamação também, ele vai entender que o final da frase é naquela exclamação e vai selecionar só esse bloco, só essa frase. E o outro é a interrogação, tá? A interrogação também é um final de frase. Também é um símbolo de final de frase. E só são esses 3 mesmo. Se você colocar vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, ele não vai considerar final de frase e não vai parar a seleção aqui. Tá? Então, a seleção rápida pode ser de palavra, pode ser de frase, também pode ser de parágrafo. Tá? Se eu clicar aí, para ser de parágrafo, eu tenho que clicar 4 vezes seguido no mouse. Tá? Ele seleciona o parágrafo inteiro. Se você ainda não sabe o que é parágrafo, não se preocupe. Tá? No momento oportuno, vocês vão utilizar esse tipo de seleção quando entenderem o que é parágrafo, certo? Então vamos continuar. Vamos agora ver a seleção de blocos de texto, tá? Vamos lá. Na seleção simples, eu poderia clicar e arrastar e selecionar um bloco de texto, tá? Ok? Mas existe uma forma mais rápida de selecionar blocos de texto, que é utilizando a tecla Shift. Tá? Para selecionar um bloco de texto, eu só preciso, usando o Shift, definir o início
e o final do meu bloco. Então, o início, como é que eu defino o início? Eu deixo o meu cursor do mouse no início do local onde eu quero que comece a seleção, aperto o Shift, tá? E clico onde eu acho que deva ser o final. Pronto. Certo? Mais uma vez, se eu soltar o Shift e apertar em qualquer ponto do meu texto, eu perco essa seleção. Tá? Se eu apertar o Shift, continuar com o Shift pressionado e clicar em outro ponto, eu não vou perder a seleção. Acontece outra coisa. Por exemplo, o ponto inicial e o ponto final está aqui. Eu defini esse bloco de texto. Se eu clicar aqui nesse ponto aqui, o que é que vai acontecer? O ponto final vai sair do final de sabedoria para o agora. Eu estou definindo nesse momento um novo ponto final, um novo final do meu bloco. Né? Se eu colocar aqui, eu estou definindo um novo final. O final agora é aqui do meu bloco minha seleção de texto, minha seleção em blocos de texto. O início continua sendo aqui. Se eu colocar aqui para cima, apertar aqui antes desse né, o meu início continua sendo aqui, tá? E o final agora foi mudado para aqui para antes do E. Então, se eu mantendo o Shift pressionado, né, eu posso definir novos finais de bloco, né? Sendo que o início é sempre não muda, né? Se eu quiser mudar o início, eu vou ter que soltar o Shift e começar de novo a seleção, tá? Agora, existe uma outra maneira de mudar o final da minha seleção, tá? Que é diferente que se eu quiser mudar o final da minha seleção, se o novo final estiver dentro da própria seleção. Se estiver dentro da própria seleção, e eu, por exemplo, clicar dentro dela, não vai acontecer nada. Só lembrando que eu estou com o Shift permanece pressionado. Tá? Para que eu consiga que aqui depois de fazer seja um novo final da minha seleção, eu tenho que clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar um pouquinho para o lado. Da mesma forma que a gente fez a seleção, parecido com a gente fez a seleção lá na seleção simples. Você pega, clica com o botão esquerdo e arrasta um pouquinho, tá? Você pode ir e voltar aqui, aí você define o final do meu bloco selecionado, né? Se ele tiver estando ele dentro do próprio bloco, né? Tá? Então a seleção em bloco é isso, tá? Vamos partir agora para a próxima, que é selecionar textos que não estão em blocos juntos, estão separados. Como é que faz isso? Bom, para fazer isso eu vou ter que usar uma outra tecla, que é o Ctrl, tá? Primeiramente vamos adicionar textos com o Ctrl. Adicionando texto com o Ctrl, você seleciona um pedaço do texto, aperta o Ctrl e seleciona uma outra parte. Deixa o Ctrl pressionado e você consegue dessa maneira selecionar textos que estão separados, longe um do outro, tá? Se por acaso você soltar o Ctrl e apertar em qualquer canto, você perde a seleção. Se você tentar fazer seleção de textos separados sem apertar o Ctrl, na hora que você clicar fora da outra seleção, você perde. Né? Então é necessário que o Ctrl esteja pressionado. Tá? Então selecionar textos, por exemplo, eu posso selecionar esse parágrafo, apertar o Ctrl e selecionar esse outro parágrafo que estão separados de forma rápida, só apertando o Ctrl. Tá? Eu posso clicar duas vezes seguida para selecionar uma palavra, apertar o Ctrl e selecionar palavras, clicando e arrastando com o botão esquerdo, ou clicando duas vezes para selecionar uma palavra, e assim eu posso fazer várias seleções de textos que estão separados.
tá? Mas como é que eu faço se eu quiser retirar uma seleção, né? Para me tirar só uma parte da seleção, eu tenho que manter o CTRL selecionado, porque se eu deixar o CTRL, desculpe, selecionado não, é pressionado. Se eu soltar o CTRL, eu tenho um problema. Se eu clicar em qualquer parte do texto, eu vou perder a seleção inteira. Então, eu mantenho o CTRL pressionado e clico em uma das seleções que já existem, tá? Se eu aqui damos, essa aqui está selecionada. Se eu clicar nela, ela some, ela desaparece, eu perco ela. Se eu selecionar aqui um texto maior, tá? Se eu quiser perder, por exemplo, essa seleção aqui, basta eu clicar nela. Você faz isso quando você erra, está selecionando com o CTRL e você tem um erro, comete um erro. Então você tem que tirar essa seleção, né? Por exemplo, eu estou aqui querendo colocar até aqui, até esse ponto aqui, sem querer eu botei o C, né? Como é que você faz? Você clica na seleção para deletar ela e tenta de novo, ok? Então é só isso, a seleção utilizando o CTRL não tem muito mistério não, tá? O tipo de seleções são essas. O que eu vou propor para vocês são alguns exercícios, tá? O primeiro exercício que eu vou propor é que vocês selecionem. Eu quero que vocês selecionem textos separados. Selecione todas as palavras você desse texto, tá? Logo em seguida, quando vocês conseguirem, dê um pause, tente selecionar todas. Quando vocês conseguirem, deixe o vídeo prosseguir, tá? E coloquem esse texto itálico, tá? Coloque ele em itálico e coloque também ele em negrito, tá? E mude o tamanho para 10. Não, aumente o tamanho para 14. Pronto. Eu faço aumentar. Pronto. Vou tirar a seleção. Então, a minha letra ficou deitada, negrito e maior do que as outras, tá? De toda a seleção. Eu apliquei somente na seleção esse estilo, tá? Agora, vamos fazer um outro exercício também, selecionando textos separados. Você procura a palavra futuro, tá? Selecione as 3 palavras separadas, futuro, dê um pause, tente selecionar, ok? Depois continua o vídeo, tá? Depois que vocês selecionarem o futuro, vocês mantenham o CTRL pressionado, clique com o botão direito em algum ponto da sua seleção, ó, o botão direito não pode ser fora da seleção, em algum ponto, por exemplo, nessa seleção aqui. Solte o CTRL, clique em algum ponto da sua seleção. Cuidado para não clicar com o botão esquerdo. Se clicar com o botão esquerdo, você perde a seleção. Clique com o botão direito do mouse, coloque botão direito do mouse, vai em alterar a caixa e coloque palavra iniciado com maiúsculo. Ele automaticamente vai colocar o seu texto com as palavras sempre iniciado com maiúsculo, tá? Vamos fazer mais um exercício com textos separados, tá? Você seleciona todos os títulos, tá? Clique com o botão direito, deixe o mouse em algum ponto da seleção, clique com o botão direito, alterar a caixa e coloque maiúsculo. O que vai acontecer? Todo o seu texto que está selecionado vai ficar maiúsculo. Se você alterar a caixa, você também pode deixar ele minúsculo, tá? Alterar a caixa, todo maiúsculo, ok? Tente fazer isso, tente fazer essa seleção, ok? Dá uma pausa no vídeo, quando você terminar, prossiga o vídeo. Para o último exercício é selecionar blocos de textos, tá? Você seleciona um bloco de texto usando Shift, certo? Seleciona um outro bloco de texto, sempre esse texto que não faz parte dos títulos, tá? Você seleciona só esses blocos aqui. O que você vai fazer? Você vai selecionar um bloco desse de texto, vai selecionar todos os blocos, mas vai fazendo isso de um por um. Seleciona um bloco de texto
e vem aqui na cor da fonte e muda para uma cor que você quiser, tá? Você pode também vir na barra lateral e mexer aqui na cor da fonte, tá? Mudar para a cor que você quiser. Eu vou, por facilidade aqui, eu vou mexer aqui na minha barra de formatação mesmo. Você coloca a cor que você quiser, tá? Você seleciona com Shift um outro bloco de texto e vai mudando a cor, tá? Isso faça todos os textos com cores diferentes, para você ir treinando a seleção com Shift, tá? De blocos de texto. Então, muito obrigado por assistir o vídeo, espero que vocês tenham entendido as várias formas de seleção. Obrigado.